Qual é a diferença entre Paulo Freire e os outros intelectuais do ISEB? É que o Paulo Freire transformou um conjunto de ideias numa praxis efetiva. Ele transformou numa ação social, cultural e política. Né? Por que eu estou frisando isso? Por que eu estou falando isso? Porque a escola pensada pelo Paulo Freire e praticada pelo Paulo Freire é uma escola de transformação cotidiana de alunos e professores e da sociedade. E mais, ele pensou e realizou isso nos anos 60, e depois ele realizou e pensou e fez isso na África, e depois ele fez isso em São Paulo, no governo da Luiza Erundina. E eu vi o Paulo Freire fazer a mudança. Isso, para mim, é completamente diferente daquilo que é a tradição dos intelectuais brasileiros. E que é a seguinte: por causa do modo como a nossa sociedade se hierarquiza e o modo como ela estabelece, por meio da hierarquia, essas relações de superioridade e inferioridade, mando e obediência, nela, pelo fato dela ser como ela é, o saber ler e escrever, o ter ido à escola, o ter um diploma, imediatamente transfere essa pessoa para um grau de autoridade e poder. E os intelectuais brasileiros, à direita e à esquerda, tendem a operar dessa maneira e a se constituir naquilo que eu chamo de a vanguarda iluminada. Então, eles são a vanguarda iluminada para a esquerda ou a vanguarda iluminada para a direita. E o ponto básico, e isso é o anti-Paulo Freire por excelência, o ponto básico é: nós vamos levar a consciência para o outro. Né? O que é o Paulo Freire? O outro já é uma consciência. Eu tenho que ouvir como é que essa consciência pensa, o que ela tem para dizer, como é que ela organiza o mundo. Sou eu que aprendo trabalhando com ela. É a anti-vanguarda por excelência. Então, os intelectuais do ISEB, como os intelectuais do integralismo, como os intelectuais do Partido Comunista Brasileiro, como os intelectuais do SEBRAP, como os intelectuais do SEDEC, como os intelectuais... Todos, seja em partido político, seja em centros, sempre se apresentam como os portadores, não de conhecimento sobre o Brasil, mas os portadores da consciência brasileira, de como deve ser a consciência brasileira. E, portanto, eles se apresentam como uma vanguarda. Isso eu considero um autoritarismo fora do comum. E por isso, todas as vezes que eu fui trabalhar com a questão da cultura popular, e depois eu introduzi a ideia da cidadania cultural, foi de luta contra essa pretensão dos intelectuais brasileiros de serem uma vanguarda capaz de levar a consciência e a verdade ao povo e aos outros. Então, eu prefiro que os intelectuais se fiquem em silêncio, de preferência. E quando eles falarem, eles vão falar porque eles estão na companhia de outros com os quais eles estão pensando em conjunto. Mas perder a mania de que o intelectual está no comando. Ele não está no comando de coisa nenhuma. E não deve estar no comando de coisa nenhuma, porque isso é autoritário. Você não leva a consciência para o outro. Você trabalha com a consciência que o outro tem e a sua. E as condições em que essa consciência se forma. E as limitações que eu, ele e você temos
na formação das nossas consciências. E o que nós podemos fazer para abrir isso. E é por isso que eu considero que são os sindicatos, os movimentos sociais, as SEBs, os movimentos estudantis, as associações de classe. São elas que são portadoras dessa mudança. E lá, os intelectuais têm um espaço, como todo mundo tem. Nem a mais, nem a menos, nem melhor, nem pior. Eles têm uma função, que é compreender isso de que eles são parte. E transmitir aos outros a compreensão que eles têm. Se os outros aceitarem, maravilha. Se corrigirem, melhor ainda. E se não aceitarem, a gente fica muito triste. Mas é pensar que nós temos que ter uma relação de igualdade. Então, cuidado com a figura do intelectual no Brasil. Né? Porque ela tende a ser muito autoritária. Eu tinha uma antropóloga francesa. E eu, no começo dos anos 80, eu conversando com ela, falei, olha, o intelectual brasileiro é uma desgraça, porque o intelectual brasileiro acha que sabe tudo, que vai levar a consciência ao povo, que vai mudar, que vai fazer isso. E ela me disse uma coisa extraordinária. Ela me disse, Marilena, quando vocês estiverem em democracia, isso acaba. Não precisa mais. É a falta de democracia. E é esse mundo autoritário que dá para o intelectual esse lugar de bacana. As cotas. Gente, eu tenho tanta dúvida. Por um lado, eu acho que a gente tem que começar em algum lugar.